Graça e paz, alegria estar aqui de novo. É quem estava de manhã? Amém. Glória a Deus. Quanto mais melhor, né, irmão? Deus é bom demais. Estava falando agora no café ali com o pastor Mário, né? Eu oro a Deus e falo: Deus, me dá uma palavra para me entregar para os meus irmãos, né? De prosperidade, de riqueza. Que eles vão enriquecer, que eles vão ganhar um carro, que eles vão ganhar muito dinheiro, ouro, mas não rola. Deus sempre me bota na corda bamba para me trazer as palavras mais difíceis. Eu volto em algumas igrejas porque eu sou amigo do pastor, porque se fosse pela mensagem o pastor não me chamava de volta, porque realmente Deus me trata nessa área do caráter, né? Hoje de manhã eu estava ali ministrando aos empreendedores um pouco daquilo que eu tenho vivido no alcance social, e agora à noite eu fui convidado a falar para homens. Quantos homens tem aqui nessa noite? Amém. Alguém em dúvida? Alguém tem dúvida da sua masculinidade? Fale agora ou cale-se para sempre. Quero começar com uma pergunta confrontadora para você. O que você está fazendo aqui hoje? Você tem sido intencional na sua vida? Eu vejo homens querendo respeito, eu vejo homens querendo poder, eu vejo homens querendo dinheiro, mas não vejo homens sendo intencionais na sua vida. Eles estão lá na musiquinha do Zeca Pagodinho, que eu não vou nem cantar porque eu detesto aquela música, mas vocês sabem de qual que eu estou falando, né? Está deixando a vida levar. Talvez você já está com uma certa idade e a impressão que você tem que você deitou ontem com 17 anos e acordou hoje com essa cara de velho. Porque às vezes eu tenho essa impressão. Eu passei por isso, de ter essa impressão na minha vida. Parece que a minha vida não tem sentido. Quer ver uma coisa? Irmã, por favor. É isso. É assim que você está se sentindo? O que faltou nessa animação? O que está faltando nessa animação? Alguém se arrisca? Uma cruz, né, irmão? Tivesse uma cruz ali, as coisas seriam diferentes. Sabe, querido, nós não podemos fugir desse progresso da vida. Aquela é a vida de todos nós. Nascemos, descobrimos a vida, crescemos, conquistamos e morremos. Se Jesus não entrar nessa história, é só isso que acontece. Eu decidi que na minha vida vai ser diferente. Eu quero ser lembrado, se Jesus não voltar, daqui 200 anos. Eu quero que daqui 200 anos, na casa de algum descendente meu, haja uma foto minha na parede, de preferência com uma imagem bem braba, fazendo assim, ó.
E ele vai mostrar para os amigos, vai dizendo: esse aqui é meu antecessor, tataravô do meu pai. E esse cara aí que trouxe Jesus para a nossa vida. É o legado dele que a gente vive hoje. Nós temos essa vida que nós temos, porque ele trouxe Jesus para a nossa vida. Eu quero deixar um legado, querido. Sabe, um homem que não quer deixar um legado não é um homem, é uma ameba. Um homem que não quer deixar uma marca no mundo não é um homem. E aí o título da minha mensagem é: homem para quê? Para que você quer ser homem? Para que você quer levar esse título? Só para dizer que você é o cabeça? Coisa mais ridícula do mundo quando eu vou atender um homem que fala para mim assim: minha mulher não me respeita, minha mulher é uma Jezabel, porque na Bíblia está escrito que o cabeça sou eu. Eu digo: realmente, na Bíblia está escrito que o cabeça é você. Mas quando Deus escreveu aquilo lá, não pensou num cabeção que nem você. Porque o respeito e o lugar de governo dentro de casa, ele tem que ser conquistado. Ele está à disposição de todo homem, mas ele precisa ser conquistado. O cara é um panaca que vive com uma lata de cerveja na mão, assistindo futebol na televisão, e quer que a mulher goste disso. Coitada da mulher, pede para trocar uma lâmpada, 6 meses depois ela tem que lembrar o cara que a lâmpada está queimada. Homem para quê? O que o mundo perderia se você morresse hoje? Fala, pastor Mário. Você já se fez essa pergunta? O que o mundo perderia se você se fosse hoje? As pessoas sentiriam a tua falta? O que falariam ao redor do seu caixão? Eu espero que tenha alguém, que nem o pastor Mário, que chegue lá e diga: levanta e anda para mim. Mas quais seriam os comentários? Uma coisa que eu percebi assim: o pastor Francisco, quem via ele na rua, não dava uma bala para o velhinho. Ia conversar com ele, piorou, porque não conseguia entender o que ele falava. Mas o velório dele, em plena pandemia, estava lotado. Todo mundo com alguma história de legado para contar a respeito da vida dele. Foi um dos únicos velórios na minha vida em que eu chorei. Já perdi parente de todo tipo, irmão. Não chorei por ninguém. Mas no velório do pastor Francisco eu chorei. Porque ele era um homem de legado. E quando a gente fala de hombridade, a gente não está falando de ser um ogro, um casca grossa, que palita os dentes com um espinho de porco espinho. Não é disso que a gente fala. Quando a gente fala de ser um homem de verdade, se lembre do pastor Francisco. O pastor Francisco foi um homem de verdade, foi um marido decente, foi um pai que criou seus filhos de maneira decente, que deixou um legado, que deixou uma história. Hoje em dia você vai ver ministração de homem, o cara está lá dizendo como é que você tem que usar a gola da camisa. Pô, legal andar bem vestido, mas homem não tem que estar preocupado com isso, meu irmão. Homem tem que estar preocupado com o legado que ele está deixando nessa terra. E isso começa dentro de casa, viu? Estou falando de esposa, de filho aqui, mas isso aí não escapa não. Começa com os pais, porque a Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe tem a sua vida encurtada sobre a terra. Começa na escola com respeito aos professores, começa no trabalho com respeito aos seus chefes,
Começa na adolescência, quando você tem respeito pelas mulheres, sabendo que o seu tempo vai chegar de ter uma só para você. Eu posso garantir que eu mesmo feinho assim consegui uma só para mim. Uma hora vai dar certo, irmão, fica tranquilo, vai chegar a tua vez. 1 Timóteo 6,11 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Feche seus olhos por um minuto, por favor. Senhor, diante da sua palavra, Pai, nós nos colocamos na sua presença, sedentos de ouvir a sua voz. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e falar conosco nesta noite. Que haja uma manifestação da tua graça no nosso meio. E que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quando eu ligo a televisão, eu começo a assistir os telejornais, eu começo a me perguntar, como a terra estaria se Deus não tivesse criado o homem? Porque você liga nos telejornal, tirando a notícia de corrupção, o resto é tudo sobre a degradação da terra. É vulcão explodindo não sei aonde, é mar revolto não sei aonde, agora os caras têm que fazer faixa de terra em todas as praias, porque o mar está invadindo a terra, é temporal não sei aonde. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, cada 15 dias tem um temporal lá na casa dele. É só desgraça, irmão. E aí tudo é por causa do quê? Da degradação do meio ambiente. Para pensar, se o homem não tivesse na terra, a terra estava intacta. Porque quem degradou o meio ambiente fomos nós. Nós que construímos máquinas para poluir, nós que extraímos minério da terra, que é necessário. Se Deus colocou lá, gente, é impossível pensar que petróleo não tinha uma função. Eu não quero entrar em assuntos polêmicos, né? Mas para pensar. Se o petróleo não é renovável, e você está tirando ele de lá, e ele tinha uma função, a função dele vai acontecer o quê? Vai deixar de acontecer. E o impacto vai ser grande, porque são bilhões e bilhões e bilhões de litros de petróleo que são tirados de dentro da terra. E ele não se renova. Mas ele estava lá por um motivo. Deus colocou ele lá por um motivo. E aí tantas outras coisas que nós fazemos. Porque falta temor de Deus. Não te preocupa saber que Deus passou 4.000 anos tentando achar alguém de valor para cumprir o seu desejo e não conseguiu, e ele teve que vir aqui e se tornar homem para poder provar que era possível viver de acordo com os ensinamentos dele. E mesmo 2.000 anos depois dele fazer isso, não se encontra ninguém que consegue viver. O que acontece com esses homens da terra? Nós estamos no meio deles, irmão. Nós somos um deles. O que falta? Sabe, nesse texto aqui nós temos pérolas maravilhosas. E eu quero discorrer a respeito de cada uma dessas coisas que ele coloca aqui. A primeira dela é a justiça. O que significa buscar a justiça? Quando você vive no automático, cara, você não está nem aí se está certo, se está errado. Está no bom para você? Tá bom. Se eu comer, tá bom. Quem lembra da greve dos caminhoneiros?
Que as pessoas invadiram os postos de gasolina, invadiram os mercados e brigavam por causa de pacote de papel higiênico. Aquilo não é justiça. Quem já assistiu The Walking Dead? Sério, só tem crente nisso. Rega a mão, irmão, não me deixa sozinho, vai. Aí. Obrigado, viu? Glória a Deus. The Walking Dead é assim, ó, é um filminho que fala de uma doença que caiu sobre a humanidade e transformou as pessoas em mortos-vivos. Então a pessoa morre e o corpo dela volta a viver. E aí o mundo acabou por causa disso. E aí os que sobreviveram, que eram imunes ao vírus, que sobreviveram, eles passam a vida tentando reconstruir a terra que eles tinham antes daquela desgraça. E aí você começa a ver ali manifestações da falta de justiça de Deus na vida das pessoas. E eu creio piamente que se nós passássemos por aquilo de verdade, ia acontecer exatamente o que está lá. O cara que escreveu aquele filme, ele é um profeta. Porque o ser humano só pensa em si mesmo. Só pensa no próprio umbigo. Eu só me preocupo com a fome do próximo se a minha barriga estiver cheia. Eu só me preocupo com o frio do próximo se eu estiver bem agasalhado. Que justiça há nisso? Um homem de Deus, ele tem que ser justo. Ele não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Ele não pode ser uma coisa fora da igreja, outra coisa dentro da igreja. Ele não pode tratar a esposa de um jeito e o pastor do outro. Eu sempre dou um conselho para os casais. Quando eu já tive casal que eu tive que tirar a faca da mão da irmã para ela não matar o marido dentro de casa. E aí eu me lembro que eu falei: Deus, o que eu falo para uma mulher dessa agora? Eu estou em risco aqui, né? Aí Deus me deu uma chave. Pensa numa irmãzinha que me tratava bem. Eu falei: irmã, você quer se dar bem com seu marido? Trata ele que nem você me trata. Se você tratar o seu marido dentro de casa que nem você me trata, vocês vão viver bem. Olhei para ele e falei a mesma coisa. Falei: cara, você quer se dar bem com a tua esposa? Trata a sua esposa que nem você me trata. Leva ela lá e paga o bolinho com refrigerante para ela no pedal. E toda vez que você sai pedalar comigo, você nunca deixa eu pagar. Mas daí a tua mulher quer fazer uma unha de 20 pilas, você fica brava com ela. Briga com a mulher, vira um escândalo por causa de 20 reais. Onde é que está a justiça nisso? Você pagar 60, 70 pila num lanche que a gente faz na rua e brigar com a sua mulher por causa de 20 conto de unha. Eu estou dando exemplo banal e besta, irmão, né? Porque eu não quero que ninguém pense que o pastor Mário passou a tarde me contando a vida de vocês. Irmão, estou sabendo de tudo. Claro que não, né? Nem ele tem essa revelação completa, né? A gente não sabe nem da nossa vida, né, pastor? Mas um homem de Deus, ele tem que ser justo. Agora, você tem que ser justo aos olhos de Deus. E aqui que é o pulo do gato. Porque aos olhos do homem é fácil fazer justiça, irmão. Enganar o pastor Mário é fácil, ele é bonzinho. Enganar a esposa é fácil. Enganar os filhos é fácil. Enganar o patrão é fácil. Ou você nunca deu um miguezinho de um atestado meio esquisito? Imagina, os caras tiveram que mudar a lei do atestado por causa dos migué de atestado, irmão. Pare e pensa, médico nenhum quer dar atestado hoje em dia porque ele pode ir preso. Tem médico aqui? Não mudou? Você vai no... Agora eles dão declaração de comparecimento. Eles não querem mais dar atestado. O ser humano é fácil a gente enganar com uma justiça fabricada. Quero ver você enganar Deus.
Então você tem que ser justo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se preocupa com o que você fala, porque Ele está sondando seu coração. Então não adianta olhar para o pastor Mário e falar: nossa pastor, como o senhor é lindo, né? Que beleza, maravilha. E dentro de mim eu estou assim: careca, não tem cabelo, viu? Deus sonda meu coração, irmão. O que vale para Deus, a justiça de Deus, ela está pautada no que você pensa e no que você sente, não no que você está falando. Então não adianta ser falso. Sabe, a pessoa com quem você tem que ser mais sincero possível é com Deus, porque Deus não espera que você seja perfeito. Ser justo não é ser perfeito. Ser justo é você ter coragem de chegar diante de Deus e dizer: eu não sei o que fazer. Piazada que o diga, vai ter prova de matemática semana que vem, revelação do céu para vocês. Olha a cara de desespero. Chega lá, dobra o joelho e fala: Deus, eu estava no Zap Zap. Eu não sei, que não é o WhatsApp, como é que é a rede social dos games lá agora, nem sei o nome. Como é que é o nome da rede social? Hã? Esse negócio aí, o Piá usa lá. Os Piá inventaram uma rede social só para eles, para os pais não pegar. Estou ligado, que eles ficam só discutindo negócio de jogo lá. Aí chega diante de Deus e diz: Deus, eu estou desesperado, eu não estudei, eu não prestei atenção a hora que a professora estava falando, me ajuda, tem misericórdia de mim. Deus ama a sinceridade, irmão. Agora você chega lá e fala: eu estava lá, eu vi a professora, eu estudei, né? Mas eu levei bomba, porque o que caiu lá eu não estudei, eles botaram na prova tudo que eu não estudei. O que eu estudei eles não botaram. Mentira, teu pai e tua mãe podem acreditar nisso, mas Deus sabe que não foi assim. Os homens não vão nem entrar nessa pegada, né? Ou entro, pastor? Hã? Cara, tem homem que consegue mentir para ele mesmo. Eu estou falando de mim. A gente consegue mentir para a gente mesmo. Inventar história, a gente acaba acreditando na história que a gente inventou. Quer ver uma brincadeira que a gente faz no meio do ciclismo? A gente fala para o cara assim: eu compro a tua bicicleta pelo preço que você falou para sua mulher que ela custou. Você acha que o cara quer vender? Quer não, irmão. Hã? A gente briga. Tem que economizar, tem que fazer não sei o quê, mas quando bate a vontade da picanhazinha, a gente vai na churrascaria e come à vontade. Fiquei quase louco lá naquele seu Vito hoje, lá no mercado do Vito, lá no restaurante. Meu Deus do céu, que provocação aquilo. Tinha que ser proibido esse tipo de lugar. Tem tanto tipo de carne que não dá nem para você escolher por quilo, irmão. Daí você faz o quê? Vai pagar o boi inteiro, vai pagar a arroba, a moça. Coisa deliciosa. Então, cara, não adianta você querer inventar história aqui, porque Deus está olhando aqui, ó. E no céu não tem lugar para os injustos. Os injustos não vão herdar o reino do céu. Você não vai entrar no céu se você for injusto. Não tem céu para quem mente, irmão. Fala aí para esse irmão que está aí do teu lado. Já contou uma mentirinha? Não tem céu para mentiroso. Se arrependa agora. Chama o irmão de mentiroso, vai. Aproveita, irmão, tua chance. Buscar a piedade. Quem sabe o que é piedade? Como
Como que a gente consegue dormir à noite com uma pessoa deitada no meio da rua, na frente da casa da gente? Como que você consegue passar por um acidente e virar a cara para o outro lado? Como que você consegue ver uma criança no sinaleiro pedindo ajuda e ignorar? Ah, pastor, mas se a gente for dar uma moeda em cada sinaleiro, eu não estou falando de dar nada, irmão. Estou falando de ter piedade. Sabe o que significa piedade? Um homem piedoso, talvez ele não consiga dar uma moeda para cada pessoa em necessidade, mas ele consegue pedir por aquela pessoa, cada vez que ele passa por alguém em necessidade. Um homem piedoso consegue sentir a dor do outro e pedir a Deus pela vida daquela pessoa. Eu também não consigo dar dinheiro para todo mundo. Tá punk, tem muita gente passando necessidade, mas eu sinto a dor deles. Eu, quando vejo essas coisas, me arrebenta por dentro. Eu queria ter um saco de ouro para sair distribuindo dinheiro o dia inteiro, para as pessoas poderem comer. Eu entendo a iniquidade geracional, eu entendo tudo, mas dói em mim ver alguém sofrendo. Mas a gente está calcificado. O mal está tão estabelecido, está tão entranhado na terra, que a gente está calcificado e a gente não pensa mais. Sabe, às vezes você não vai precisar tirar do seu bolso para ajudar alguém, mas você pode parar e falar: você sabia que tem um abrigo em tal lugar? Você pode ter umas roupinhas velhas no porta-mala. Eu tenho certeza que se você for mexer no teu guarda-roupa, tem coisa lá que faz meses que você não põe a mão. Mas tá lá, um dia eu vou precisar disso aqui. Tem mais do que precisa. Lá em casa é regra. Ficou 3 meses sem usar, pode doar. Vai tudo para a igreja. Às vezes vai em porta-mala cheio de coisa para a igreja. Vai para ação social. E pensa nos bichos ruins de doar, é homem. Eu faço o bazar, eu tenho 30 mil peças de mulher e 50 de homem. Véia escumulhambada ainda. O homem não doa nada bom, ele usa até acabar. E é tudo igual, irmão. Rico, pobre, é tudo igual. É homem que é o problema. Falta de piedade. Poxa, usou um pouquinho, comprou um novo. Eu tenho dentro do meu coração, cada vez que eu adquiro uma coisa nova, eu me desfaço de uma outra coisa que eu já usei por um tempo, mas ainda boa. Eu não deixo roupa rasgar comigo, não deixo tênis acabar, virar. Agora o bicho pega. Buscar a fé. O que a palavra de Deus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o contrário é verdadeiro. Que um homem de fé agrada a Deus. Porque o problema é que a gente tem como referência muitas vezes a paternidade terrena, e aí a gente acha que é impossível agradar a Deus. O cara esquece que a Bíblia diz que é sem fé, ele só acha que é impossível agradar a Deus. Nunca vou agradar a Deus, Deus sempre quer mais, sempre, não tem limite. Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que um homem de fé agrada a Deus, e não está dizendo que você tem que ser perfeito, que você não pode ter pecado, que você não pode ter os teus erros, tuas fraquezas, tuas falhas. Está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então um homem que quer ser bem sucedido, um homem que quer ter um lugar na sociedade, um lugar na sua casa, um lugar na vida das pessoas, ele tem que ser um homem de fé, irmão. Não pode.
Eu não entendo como é que uma pessoa consegue viver sem fé, num mundo miserável como está hoje. A única coisa que nos resta é a fé, irmão. Só que aí o cara tem tempo para assistir as 11 temporadas do The Walking Dead, assistir os filmes do Charles Bronson. Ainda existe? Será que existe ainda? Até Steven Seagal os caras gostam de assistir. Olha lá, ó, viu? Mas não quer ler a Bíblia. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem filme cristão, irmão. Você não gosta de ler a Bíblia? Assiste um filme cristão. Vai buscar, vai atrás da sua fé. Um homem que não tem um relacionamento pessoal com Deus, que homem é esse? Que depende do pastor, ele só se sente bem na presença de Deus quando ele está na igreja. Deixa eu te contar uma coisa, faz 2000 anos que o sacerdócio acabou. Você sabia disso? Não existe mais intermediador entre o homem e Deus. Você não precisa de um pastor para ir diante de Deus no teu lugar. Nós estamos aqui para ensinar o caminho e a forma de se fazer isso, mas o acesso é para todos. Porque o Espírito Santo faz morada dentro de você. Se o Espírito Santo faz morada dentro de você, você tem liberdade para estar na presença de Deus. E os pastores estão aqui como facilitadores e para ensinar o caminho. Mas como que você faz isso sem fé, irmão? Agora a fé só vem... pelo ouvir a palavra de Deus, irmão. Se você não se enche das coisas de Deus, como você vai se encher de fé? Esses dias um irmão passou lá na igreja, me pegou para nós ir almoçar, e nós estávamos em 4 dentro de um carro. E aí a gente foi num lugar bem disputado, assim, não tem estacionamento. Aí geralmente o pessoal estaciona 1, 2 quadras antes e já vai a pé, porque sabe que vai chegar lá na frente e não vai ter vaga. E o irmão já foi entrando assim 2 quadras antes para pôr o carro, viu uma árvore, ia pôr o carro na sombra. E eu fiquei quieto, fiquei olhando, falei, cara, por que você não vai até a frente do restaurante? Ah, não, nunca tem vaga lá. Eu falei, mas você nunca está comigo, né, irmão? Hoje você está comigo, vai ter vaga lá. Não, pastor, eu admiro a sua fé, mas aqui é difícil, esse horário impossível. Então tá bom, paramos, descemos, eu não ligo de andar mesmo. Quando viramos na esquina, assim, que chegamos na esquina do restaurante, o carinha saiu com o carro, ficou a vagona lá, do tamanho do carro do cara. Aí eu passei pela vaga, falei, irmão, nunca tem vaga aqui, né? Ah, eu vou voltar lá, segura a vaga. Eu falei, não, agora perdeu o milagre, irmão. Você ia viver o milagre, agora você perdeu o milagre. Sabe por que eu estou usando um exemplo tão besta? Porque se você não tem fé para conseguir uma vaga de estacionamento, como que você vai ter fé para conseguir uma cura, uma prosperidade, uma vitória em qualquer área? Fé é fé. Consegue entender isso? Para você viver bem, você tem que buscar a fé e conquistar a fé. Você tem que ser um homem inspirador. Se eu tiver que viver contando história dos outros, irmão, eu desisto da vida. Eu tenho que ter as minhas histórias de fé, meu relacionamento com Deus. Eu digo para os meus filhos, orar junto é muito bom, mas eu quero ver vocês orando sozinhos, escondido de mim no quarto, no banheiro, onde quer que seja, porque você tem que ter o teu relacionamento íntimo com Deus. A gente tem um relacionamento lá na rua, lá na igreja, lá no shopping, mas nós temos o nosso relacionamento íntimo aqui dentro de casa também. Lembra? Dentro da minha casa tem uma regra, às vezes a gente está conversando alguns assuntos, e aí no final do assunto eu digo, gente, papo de família.
Ele já sabe que papo de família é intimidade para ficar dentro de casa. Que meus filhos participam de tudo dentro da nossa casa. Se a coisa está boa, eles escolhem junto. Se a coisa está ruim, eu digo, ó, amarra a cinta aqui. Esse mês não tem traquinas. Sem McDonald's. Pizza, então, nem pensar. Eu falo para eles, mas pai, por que nós não podemos pedir uma pizza? Porque não tem dinheiro. Me ajuda a orar. Estava falando hoje, não sei para quê, eu acho, não sei, do videogame lá na porta, né? Um dos irmãos que estava ali na porta. 5 pau o videogame que o piá quer. Falei, vai orar, miserável. Eu não tenho 5 mil para dar num videogame. Agora, se Deus mandar, sabe como é que ele ganhou o último, que ele tem até hoje? O tal do Xbox One? Na minha ordenação. Na minha ordenação. Era eu e o Sandro que ia ser ordenado. Aí, o pastor Luciano pegou 2 papelzinhos, botou meu nome, botou o nome do Sandro. E falou, eu não vou decidir quem vai ser primeiro, Deus vai decidir. É porque o segundo ia ficar de joelho mais tempo, né? Aí ele chamou meu piá. Falou, escolhe aqui, Estevão. Eu falei, ó, se pegar meu nome vai ganhar aquele videogame que você queria. Ele tchum, pegou, saiu meu nome. E agora, o que eu vou fazer, né? Da onde que eu vou tirar dinheiro? Aí acabou tudo a ordenação e o pastor falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oferta para dar para esses 2 miseráveis. E levantaram a igreja lá, fizeram uma oferta, deu para comprar o videogame, ainda sobrou dinheiro aí. Fé, irmão. Vive pela fé. Quem vive pela fé não se preocupa com o amanhã, querido. Você entendeu o que eu estou te falando? O amanhã pertence a Deus. Você não pode mudar o amanhã. Quem vive pela fé confia. Eu quando tenho meus desafios, minhas coisas grandes, eu não fico muito preocupado não. Se Deus me trouxe até aqui, Ele vai fazer o que for preciso para mim continuar. Fé. Então eu tenho fé para ser generoso. Sabe uma coisa que eu tenho bastante fé? Fé para servir. Maior frustração minha no alcance social é que 75% dos meus voluntários são mulheres. Tá bom? 75% dos meus voluntários são mulheres. E eu estou sendo bonzinho, irmão, estou falando com fé. Porque se for contar mesmo, passa. Toda coisa que eu vou fazer na ação social, eu jogo lá nos grupos que eu preciso de voluntário, de gente para servir, de gente para ajudar. Quando eu chego lá, o que eu encontro? Só mulher. Os homens a gente tem que implorar. Irmão, você não está aqui por quê? O que você está fazendo? Estou ocupado, pastor. Mas ocupado com o quê? Não, está passando o Coxa e o Atlético hoje, não dá para mim. Larga isso aí agora, miserável, vem para cá. Você tem que chegar para o cara e dizer assim, se você não servir, você vai para o inferno. Tem que amaldiçoar a vida do cara para ele poder servir na igreja. É sempre os mesmos rostos, as mesmas caras. O que acontece? É vergonha? Você acha que você não é digno de servir na igreja? Será que é isso que os homens pensam? Lá comigo só tem moral homem que trabalha. Pode ser rico do jeito que for, irmão. Se não trabalha, se não ajuda na assistência social, se não trabalha em nenhum ministério da igreja, eu não dou moral. O cara me liga, cara, qual que é o meu critério de atendimento? Nós somos uma igreja com 5.000 pessoas. Qual que é o meu critério de atendimento? Se eu tiver que escolher entre um que serve e um que não serve, eu escolho o que serve.
Ô pastor, mas aí você está fazendo acepção de pessoas. Estou mesmo. Estou mesmo. Porque a palavra diz que a gente tem que dar honra a quem? Honra. Então eu começo por aí. As pessoas ligam lá para a secretária da igreja: eu queria marcar um tempo com o pastor Anderson e tal. Aí eu falo para ela: pergunta para ele se ele é voluntário na igreja. Não é, eu digo, cara, não, vou te atender, mas vou te atender tal dia. Se é alguém que está ali servindo conosco, a gente sempre dá um jeitinho de antecipar. Se vocês me seguirem nas redes sociais, tudo aquele povo que você vê pedalando comigo, andando de moto comigo, indo para a chácara comigo, viajando comigo, são pessoas que servem. E são pessoas que estão mais próximas e que têm mais de mim, porque estão me ajudando a carregar o peso. Eu vou ajudar quem me ajuda a carregar o peso. Não vou ignorar o outro, mas ele vai entrar numa segunda instância. Então para pensar. Você que está aqui hoje, você serve na igreja? Você faz alguma coisa para o reino? Sabe, não importa a idade, irmão, não tem desculpa. Se você procurar, você vai achar alguma coisa que dá para você fazer na igreja, que dá para você fazer para Deus. Busca com afinco o amor. Pensa numa área difícil para a gente. Como os homens têm dificuldade de olhar um no olho do outro e dizer: eu te amo, meu irmão. Parece uma coisa meio abichalhada, né? Mas é da índole de cada um. Eu sou ex-homossexual e não tenho esse tipo de sentimento. Eu olho para um homem e digo que amo ele, não tem problema nenhum com isso. Estou nem aí com o que vão pensar. Sabe por quê? Porque amar é um mandamento. Amar não é um conselho. Amar é um mandamento. E outra, talvez você não saiba, mas amor não é um sentimento. Amor é atitude. Amor é uma ação. Não tem nada a ver com sentimento. Se você começa a amar pela atitude, você acaba amando pelo sentimento. As pessoas têm o costume de chegar para mim e falar: poxa, né, pastor Anderson tem um chamado. Minha esposa fala para mim: nossa, você volta do presídio, é outro homem. Você volta renovado, você volta alegre. Aí as pessoas falam: pastor Anderson ama estar no presídio. Desculpa aí. Pensa num lugar tenebroso, depressivo, ruim de estar. Tanta gente boa no mundo, Deus me comissionou para ajudar vagabundo. Eu tenho escolha? Não. Eu tenho que amar os ladrões. Tenho que amar os bandidos. E eu amo como? Atitude. Indo lá, investindo na vida deles, dizendo: cara, a mão está aqui, ó. Você vai pegar? A hora que você sair daqui, eu quero te ajudar lá fora, mas eu preciso de uma resposta tua aqui. Eu quero ver você começar aqui. Porque depois lá fora vai ser fácil você querer minha ajuda. Então necessariamente eu não gosto deles, irmão. Você acha que eu gosto de ouvir um cara falar que estuprou uma criança de 4 anos de idade? Que matou o pai idoso para ficar com a herança? Que pegou uma mulher indefesa e fez o que quis e o que não quis com ela? Meu ouvido não é pinico, irmão. Tanto que eu no presídio eu falo: cara, eu não quero nem saber o que foi que você fez. Não vem me contar a tua história, eu não vou achar bonita a tua história. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para diante com a tua vida. O que você fez é problema seu e de Deus. Se você se arrependeu,
você vai ter salvação. Se você não se arrepender, meu irmão, você vai para o inferno. E eu vou assistir de camarote você queimando. Mentira, né? Que não vai dar, mas dá vontade, né? Podia ter uma telinha para nós ver os desviados pegando fogo. Então, querido, amar não tem a ver com querer. Quem é que gosta de abraçar mendigo, irmão? Diz aí, você gosta de abraçar mendigo, irmão? Aquele cheirinho de perfume francês? Xisizou do cocô? Com a boca que quando ele fala, 2 metros de distância tua, você cai para trás. 100 anos sem ver uma escova de dente, nem sabe. Perguntar para os dentes do cara o que é uma escova de dente, não sabe. Piolho você vê andando de longe, mesmo com miopia, você olha e vê o piolho na cabeça do miserável. Até dos careca, irmão, tem piolho. Pensa numa desgraceira que é lidar com esse povo. E sabe tudo. Tem uns que tem a Bíblia na ponta da língua, tem ou não tem, irmão? É ou não é? Os caras não pregam para você lá. Falando nisso, eu não gravei seu nome, irmão. Edenilson, né? Falando nisso, o Edenilson tem um projeto lindo de entregar sopa para os moradores de rua toda segunda-feira, né? 2 por mês. Todo mundo aqui já esteve lá, né? Ajudando você. O que acontece, irmão? Você não precisa sentir vontade de estar lá, só vai, irmão. Só que aí sabe o que acontece? Deus vem com o Espírito Santo e coloca um prazer na gente de estar fazendo aquilo lá que você não consegue entender. E é por isso que eu volto para minha casa renovado. Porque eu fui obediente. Não tem a parábola dos 2 irmãos? Que o pai manda aí fazer um negócio, aí um diz que vai e não vai, e o outro diz que não vai, mas vai. Aí quem que obedeceu? O que disse que não ia obedecer. Esses somos nós, irmão, a gente nunca quer fazer nada. E eu não sei você, mas eu queria ser milionário o suficiente para poder ficar com os pés para cima o dia inteiro. Andando só de patinete. Comprar minha Dodge Ram, chegar aqui, olhar assim e falar, pastor, derruba essa igreja aí, vamos comprar esses 4 terrenos para lá, esses 4 para lá, e vamos fazer uma igreja maior, vamos fazer um prédio. O que o senhor quer fazer? Quer fazer uma escola de dança? Vamos fazer uma escola de dança. Quer fazer um ministério infantil maior? Vamos fazer. Vai sonhando aí, diz aí qual que é o teu projeto. Está aqui, ó. Só encostar lá na maquininha. Puf! Paga lá. Era isso que eu queria para a minha vida, irmão. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte nesse mundo. Então eu tenho que amar. E aí, a atitude de amar começa onde? Ninguém fala nada, eu vou pregar até as 10 horas da noite. Atitude de amar começa onde? Em casa. Se você não consegue amar a tua esposa que divide o corpo com você, você vai amar quem, irmão? Se você não consegue amar os filhos que foi você que fez, você vai amar quem? Esse dia meu piá fez uma brincadeira comigo lá, o mais novo, de uma coisa que ele conquistou lá. Daí ele disse: viu, pai, como eu sou esperto? Eu falei: eu sei, fui eu que fiz. Estou sabendo, estou ligado. Fui eu que fiz. Tem parte desse negócio aí. Meu DNA está aí. Está certo que o que mais funciona é o da mãe dele, mas ninguém precisa saber disso. Começa em casa. Poxa, tem uns homens que eu não entendo por que casou. Trata as mulheres que nem um burro de carga. Que nem, não é nem empregada doméstica, é escrava. Porque empregada doméstica ainda a gente tem que pagar. Aí o cara vem para mim, depois de dar uns tapas na mulher dentro de casa, e diz assim:
pastor, eu estou à disposição para somar no ministério, se o senhor precisar de mim, pode contar comigo. Eu digo, vai se lascar, vagabundo, vai cuidar da esposa que você pediu para Deus, que está dentro da sua casa, que eu estou sabendo que ela já contou para minha mulher o que você fez. Lá em casa não tem esse negócio de, eu vou contar para a senhora o que foi que meu marido fez, mas não conta para ele que eu contei. Não, a minha mulher já fala, se você contar para mim, eu vou contar para meu marido vai pegar o seu. Não tem negócio de segredo dentro da igreja. Todo mundo está sabendo da minha vida. O que você está fazendo, irmão, que ninguém pode saber da sua vida? Cara, se um estranho não pode saber da sua história, que tipo de vida que você está levando? A minha vida é um livro aberto. Eu venho aqui e conto tudo. Nem fico mais com medo quando vejo a sirene assim. Esses dias nós tivemos uma reunião lá, com os caras foram falar de mim para o Marciano falou comigo. E eu chamei o pessoal para uma reunião. Eu comecei a reunião com muito amor, dizendo assim, gente, por que vocês não me procuram para conversar? Faz só 16 anos que eu não mato mais ninguém. Então assim, estão preocupados com o que de vir falar comigo? Que tem que ir direto no homem, incomodar o homem com coisa pequena? Não vou agredir ninguém, não vou socar ninguém. Sabe, queridos, brincadeiras à parte, se o amor não for algo que faz parte da sua vida, a começar por dentro da sua casa, para que você quer ser homem? Essa vai pegar bastante. Um homem de verdade busca a perseverança. Um homem não pode desistir, irmão. Nós não podemos jogar a toalha. O problema é que a gente está se entregando para a síndrome das coisas grandes, para a síndrome do mega, e a gente acha que se não fizer algo relevante, que todo mundo fica sabendo, que vai para a televisão, que acontece não sei o que, a gente não é homem o suficiente. Quem foi que disse que tem que ser assim? Cara, se você tiver a sua casa em comunhão com Deus, ajustada, você já venceu. Não precisa provar nada para a humanidade fora das portas da sua casa. Se você conseguir ajustar. Agora, o homem que consegue ajustar a sua casa, de ter a sua vida estruturada familiarmente, ele não fica só no âmbito da casa. Porque as pessoas vão perceber isso e vão querer estar perto, e vão querer aprender, e vão querer saber como ele faz. Agora eu vejo pessoas que tentam e desistem. Quantos homens que deveriam estar aqui hoje? Quantos amigos seus você já viu passar pela igreja e ir embora? E se desligar? Com a desculpa de que o pastor isso, de que o irmão aquilo, de que o não sei o que aquilo outro. O fracassado, a palavra que ele mais gosta é eu não concordo. Você pode ver, geralmente o cara que chega usando a palavra eu não concordo, é um fracassado. Em todas as áreas da vida dele. Daí ele precisa bater de frente com outra pessoa e diminuir a pessoa para ele se sentir bem. Um homem de verdade é perseverante. Porque pensa comigo, se você é justo, certo? Se você exerce piedade, se você é um homem de fé e você tem amor, que motivos você tem para desistir? Você vai até o fim, irmão.
custe o que custar. Há 16 anos atrás as pessoas olhavam para mim e diziam: isso aí não vai dar em nada. Logo, logo nós vamos estar no velório dele. Não demora. Tinha gente que chegava para minha mãe e falava assim: a senhora está esperando só tocar o telefone, né? Tinha gente que chegava para o meu pai e falava: aquele seu filho, o magrão, vagabundo, ele está lá na favela, lá, ó, criando confusão lá. Já prepara que logo, logo vai. Os caras estão querendo o couro dele lá. Isso é coisa que você fala para um pai que está sofrendo pelo filho. Enviado do capeta teve um monte, mas eles não contavam com a minha astúcia. Jesus entrou na minha vida. E eu comecei a buscar estas coisas. E a perseverar, perseverar, perseverar. Não era fácil, irmão. Não está fácil. Ser um homem de fé nos dias de hoje não é fácil. Ser um homem temente a Deus nos dias de hoje não é fácil. Não é para qualquer um, é só para homem de verdade, homem corajoso. E por fim, e não menos importante, a mansidão. Sabe, querido, mansidão não tem a ver com ser um bocó, um boca aberta que não se importa com nada. Mansidão fala de um homem que reflete a graça de Deus. Mansidão fala de um homem que para pensar antes de reagir. Você consegue entender isso? Sabe, muitas vezes a gente cria confusão por nada. Quantos motoristas tem aí? Quem já brigou no trânsito nem sabe por que brigou. O cara xinga o outro porque o cara fechou ele. Como se o cara tivesse fechado ele de propósito. Na maioria das vezes não é. Salvo o enviado do inferno ou outro, ninguém faz isso de propósito no trânsito. Você nunca cometeu um erro? Você nunca fechou ninguém? Nunca trocou de pista sem avisar? Ontem eu estava indo para a igreja, pastor. Motinha, né? Eu tô bem tranquilo. Na direita, eu só ando na direita. Quando é pista dupla ou tripla, estou sempre na direita. Devagar, eu gosto de andar devagar. Gosto de desfilar de moto. Comprei para desfilar. E aí o cara veio vindo. Quando eu vi que ele ia me jogar no meio fio, eu buzinei. Bip! E ele assustou. Aí ele abriu a janela do lado direito. Ô, seu miserável, custa pisar no freio. A rua vazia. Eu podia, cara, mostrar o dedo para ele, falar um monte de palavras que eu sei muito bem como é que funciona. Mas eu olhei para ele, abri a viseira do capacete, falei: ô cara, me desculpa, eu não vi que você estava trocando de faixa. Aí quem estava atrás era ele, não era eu. Ele que tinha que ver. Mas sabe o que aconteceu? Ele olhou para mim, não sabia o que falar, fechou o vidro e foi embora. A palavra branda expulsa o furor. Expulsa o furor. Provérbios, também não lembro. Está lá na Bíblia. Você pega lá entre Provérbios 1 e 30, está lá, você vai achar. Sabe, queridos, às vezes a gente quer brigar por coisa que não vai levar a nada. Você já viu um cara que briga com a criança porque derramou o copo de suco na mesa? Tem lógica uma coisa dessa?
Quem é que derrama um copo de suco por querer? Pega o copo de suco e faz assim, ó. Nem criança idiota faz isso. Criança com transtorno faz isso. Geralmente é porque ele está agitado, ele está ali querendo comer, está pensando já na brincadeira que ele tem que fazer, ou no jogo que ele deixou pausado lá no videogame dele, e aí ele acaba esbarrando e derramando aquele copo de suco. Aí o pai, em vez de olhar para ele e dizer: acidentes acontecem, vamos andar com a segunda milha com o filho, Não, ele dá um grito: seu burro, você não faz nada direito. Aí o cara cresce, faz um monte de porcaria, o cara tem que ir pagar advogado para tirar ele da cadeia, aí fica achando ruim. Mas a boca do profeta, ao invés de abençoar, fez o quê? Amaldiçoou. Então, antes de reagir a uma situação, use a mansidão que Deus colocou à nossa disposição. E reflita, aquilo realmente, às vezes precisa de um pouquinho mais de autoridade, de um pouquinho mais de uma voz de comando mais firme, mas para e reflita antes de fazer aquilo. Principalmente dentro de casa. Você quer criar pessoas saudáveis emocionalmente? Reflita antes de reagir. Quer viver para sempre, irmão? Quer viver bem a tua vida toda como Deus programou? Não fica brigando no trânsito por causa do lugar na faixa. Diminui. A gente estava vindo para cá de moto, eu e meu amigo, e tinha 3 caminhões brincando aqui na entrada da cidade aqui. Eles deviam estar uns 130 por hora, porque eu estava 110 e não conseguia passar eles. E geralmente a gente de moto na estrada, quem é motociclista aí sabe, quando você chega perto de um caminhão, você dá aquela acelerada e passa rapidinho, para não ficar do lado dele. Motociclista não gosta de ficar do lado de caminhão. E a gente não conseguia passar os caminhões, porque os caras vinham a uns 130 por hora. Aí eu diminuí um pouco, dei sinal para ele, ele veio do meu lado. Falei: cara, vamos fazer o seguinte, deixa os caras embora, velho. Porque eles ficavam trocando de faixa toda hora, e aí era perigoso. Se a gente fosse passar eles naquela brincadeira, eles iam pegar a gente e não iam nem ver. Eu podia passar, mostrar o dedo, arrumar um monte de confusão. O cara ia jogar. Quem já viu aquelas imagens na televisão do caminhoneiro jogando o caminhão em cima da moto? Teve um até que prendeu a moto no caminhão, saiu arrastando aí esses tempos. Foi para esses lados aqui. Foi para esses lados aqui, né? De graça, matou uma mulher inocente de graça. Acabou com a vida dele, acabou com a vida do marido da mulher, acabou com a vida da mulher. De graça, por não parar para refletir. Pare para refletir. Pare para refletir. Minha oração a Deus é que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. E se eu terminar o dia melhor do que eu estava ontem, eu estou feliz. E a gente nunca pode parar de crescer. A gente tem que estar sempre buscando, como homem, como o provedor, como cabeça do lar, estar melhor a cada dia. Aprendendo a cada dia. Ninguém vai conseguir ter todas essas características perfeitas na sua vida, mas a gente tem que viver em busca. O segredo de um homem segundo o coração de Deus é sempre buscar a justiça, a santidade e ser rápido em se arrepender, não insistir no erro. Sabe, queridos, ser homem é muito mais do que ter uma voz grossa e ser forte. A gente nasceu e cresceu ouvindo que homem é aquele que é mais forte do que o outro. Nós vivemos numa sociedade que incentiva a disputa. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Quando eu saio para pedalar com os meus amigos, tá todo mundo um querendo ser mais do que o outro, chegar na subida antes do que o outro. E eu estou de boa no meu tempo. Os caras são tão besta que eles se matam. Eles têm que parar para me esperar. Adiantou nada.
Às vezes a gente sai para viajar em comboio, eu digo, cara, mas eu só ando no limite da via, pouquinho abaixo ainda. Aí os caras saem se quebrando, um ultrapassando o outro, papapá, papapá. Lá na frente os caras não sabem o caminho, tem que parar para me esperar. Aí eu chego tranquilo, sereno, sem uma gota de suor na testa. Falo, bora aí que eu vou ensinar o caminho para vocês. Cola em mim que vocês brilham. Não adianta. Você não tem que provar que você é melhor do que ninguém. Sabe? Você tem que provar para si mesmo que você pode ser melhor do que você era. Todos os dias. Todos os dias. Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Você ora 1 minuto hoje, amanhã você ora 2. Pensa, no final do ano você vai estar orando quanto? Cara, mas eu não consigo. Claro que você não consegue, você não começa. Mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler um livro. Você nunca tentou. Eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Tenta ficar lá. Sabe, fazer um parênteses aqui, eu sei que não preciso ensinar isso para vocês, mas orar não tem a ver com falar, irmão. Eu às vezes só ligo um louvor, sento lá e falo, Deus, estou aqui. Hoje estou meio desmotivado, não tem muita coisa para falar, mas quero ficar aqui na presença. E aí fico lá, irmão, em silêncio. Passam uns minutos, eu começo a sentir um comichão, a coisa começa a vir. Aí eu já lembro que o meu pai está com problema de saúde. Aí eu já lembro que eu estou com um projeto que não está rodando direito. Aí eu já lembro do irmão que teve um problema na família sério. Aí eu já lembro de uma necessidade que tem em algum lugar, em alguma comunidade. E aí quando eu vejo, já passou um tempo e eu consegui orar e ter aquele tempo maravilhoso com Deus. E aí a mulher bate na porta do quarto e fala, amor, está na hora. Eu digo, liga lá e cancela que o negócio aqui está bom. Começa, irmão. Simples assim. Começa. E fica o desafio, sabe? Se você não é um homem dado a servir, comece a servir. Você vai ver muitas preocupações suas acabar. Muitas neuras ir embora. Sabe, cada vez que eu começo a entrar numa neura de alguma coisa, eu me lembro dos homens que eu sirvo lá na rua, que eu sirvo no presídio, que eu sirvo nas casas de recuperação. Nos asilos. E eu olho para a minha vida e digo, estou preocupado com o que mesmo? A marca do café? Que eu falei de manhã? A roupa, né? Não tem bem a marca que eu queria que ela tivesse. O carro não é bem do ano que eu queria. Puxa vida. Aí você lembra daquele cara que para comer uma marmita ele anda 5, 6 quilômetros. Todo dia. Tem que achar um lugar diferente, porque não tem sempre no mesmo lugar. E aí quando a fome pega de verdade, que nenhum dos lugares está dando, ele lembra daquela tiazinha que toda vez que ele bate no portão, dá um pãozinho com café com leite para ele, aí ele caminha 10, 12 quilômetros para chegar lá, para ter uma refeição naquele dia. Aí, meu irmão, as coisas da mesa parecem manjar. Até o pão de aveia fica gostoso, irmão. Amém? Glória a Deus, sinal para a gente acabar. Sabe, eu queria te desafiar a gente ter um tempo de oração diferente. Eu podia te chamar aqui para frente, né, dizer assim, puxa, você foi tocado por essa ministração, vem para cá. Uns iam vir porque estão quebrantados, outros iam dizer, esse pastor é muito arrogante, eu não vou, né? Fala muita bobagem, faz muita piada. E aí a gente ter toda essa situação, mas eu quero te desafiar a se prostrar diante de quem realmente merece que você se prostre nesse momento. Se você não tiver nada que te impeça,
quero te convidar a ficar de joelho diante de Deus e colocar diante dele as coisas que tem te angustiado, o que tem te impedido de ter uma vida mais profunda com Deus, o que tem te impedido de ser mais amoroso na sua casa, o que tem te impedido de servir na sua igreja, o que tem te impedido de fazer o teu trabalho de maneira decente. Fala com Deus. Sabe, esse é um momento muito propício para você se arrepender e decidir começar de uma maneira diferente. Esse é um momento muito propício para você tomar a decisão de buscar mais em Deus, de ter mais intimidade com Ele. A palavra nos garante que você pode pedir para Ele aumentar a sua fé, te dar um nível de fé maior. Busque em Deus. A fé é um dom. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, como homens, como pais de família, como filhos, como servos. Pedimos, Senhor, toca os nossos corações, transforma a nossa percepção de hombridade, que nós possamos crescer em justiça, em piedade, em fé, em amor, em perseverança e em mansidão. Que haja em nossas vidas uma porção dobrada de cada uma dessas coisas, para que nós possamos agradar o Seu coração, Senhor. Queremos ser homens segundo a Sua vontade. Queremos transbordar a Sua graça sobre a vida das nossas famílias e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Queremos acordar todo dia melhor do que no dia anterior. Entregamos nosso coração e nossa mente em Suas mãos, Pai. Conduza-nos, fala conosco, toca as nossas vidas, transforma as nossas vidas, Pai. Nos arrependemos, Senhor, de cada vez que falhamos, de cada vez que desistimos. Nos arrependemos, Senhor, de não ter fé suficiente. Nos arrependemos, Pai, de termos nos colocado indignos na Tua presença, culpando o Senhor pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Nos arrependemos de ter maltratado a nossa família e as pessoas à nossa volta. Pedimos, Pai, transforma o nosso coração. Nos dá um coração humilde, manso, assim como Seu Filho Jesus. Que nós possamos ser a expressão do amor dEle nessa terra, Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.